Olá, meu nome é Marília, do Marília França Oficial, e vamos cozinhar comigo. Hoje eu fiz uma quiche de brócolis que eu adaptei do livro Vegan Brunch, da Isa Chandra Moscovitch. Eu já falei um pouco dela no vídeo anterior, quando eu fiz algumas panquecas, você pode ir lá e dar uma olhada. E hoje eu vou fazer esse quiche, né? Eu estou fazendo a base da quiche, que é um copo de farinha de trigo, mas aqui eu usei a farinha espelta integral, que é uma variedade muito antiga de trigo, conhecida também como trigo vermelho. Mas se você não tiver, use a farinha de trigo. E aí eu estou usando uma manteiga de coco, que é uma manteiga sem lactose, vegana também, e ela tem que estar fria. E eu vou usar uma faca para poder ajudar a misturar incorporar a manteiga à massa. Vai usando os dedos, vai devagar e também tomar muito cuidado para não sovar essa base, essa massa, porque senão vai desenvolver o glúten e vai ficar muito duro. E a farinha espelta, ela já tem a tendência de criar uma basezinha um pouquinho mais crocante. Então vai fazendo cuidadosamente. Aqui eu só estou passando muito rápido, mas eu estou fazendo bem lentamente. Vai usando água fria para poder incorporar tudo. Aí formou a bola, pronto, tá ótimo. Não precisa sovar, rapidamente você faz uma bola. E aí você vai guardar na geladeira. Você pode usar um plástico para poder tampar, para não secar, sempre importante. E vai deixar 30 minutos na geladeira. Agora nós vamos fazer a segunda parte, que é a parte do recheio. E aí eu estou usando o brócolis ninja, que é bem comum no Brasil hoje. Estou usando 3 copos. E aí tem todos os ingredientes. Eu vou refogar tudo isso. Primeiro a cebola e o alho, aí vocês estão vendo as ervas, a pimenta do reino branca e também o açafrão da terra, para dar uma corzinha. Boto o óleo, geralmente eu uso óleo de coco, porque ele tem um ponto de ebulição alto e é bem neutro também. Eu acho que ele é neutro, não fica atrapalhando muito no gosto dos alimentos. Por exemplo, o azeite de oliva, já tem um gosto mais apurado, que às vezes pode deixar um gosto mais forte. E aí refoga a cebola com o alho, pode refogar durante uns 3 minutos até que tudo fica macio. É uma quiche muito simples. É só você se preparar antes, você pode preparar um dia anterior e depois montar tudo. Aí eu vou refogar mais ou menos 3, 5 minutos, não deixar queimar, pode colocar um pouquinho de água se pregar no fundo. E agora a gente vai incorporar o brócolis, as ervas, pimenta do reino e também o açafrão da terra. O açafrão da terra dá um gosto muito bom, acho que incorpora um gosto muito bom. E também dá uma cor, né? Então você pode colocar e vai refogando durante uns 10 minutos, já é o suficiente. Sempre mexendo, sempre bom você estar perto do fogão para não deixar queimar. Às vezes a gente pode deixar queimar, então sempre mexe. Se você quiser colocar um pouquinho de água, se começar a pregar, se não cozinhou totalmente, coloca um pouquinho de água para ajudar a não pregar no fundo da panela. Mas aqui eu estou usando a panela antiaderente, então às vezes não acontece isso, mas é sempre bom ficar de olho. E 10 minutos passa bem rápido também, tenha paciência.
vai refogando. Então eu lhe garanto que 10 minutos a fogo mais ou menos médio, isso vai cozinhar bem rápido, vai passar bem rápido. Ok, agora nós vamos, depois de fazer essa primeira parte do recheio, nós já vamos preparar a segunda parte do recheio, que é usando as castanhas de caju. Depois eu vou colocar os ingredientes, valor total, o tofu extra firme, dá mais ou menos uns 500 gramas, e a mostarda, eu usei aqui a mostarda Dijon, mas você pode usar a mostarda regular também. E deixo também preparado alguns tomates cerejos para poder decorar a sua quiche. Eu vou bater, depois eu vou incorporar o tofu. O tofu eu tenho 2 dicas. Primeiro, o tofu, sempre guarde o tofu com água, porque se você não usar com água, ele começa a se degradar e estragar mais rápido. E aqui também, geralmente, você vai secar o tofu com papel toalha para tirar o excesso de água. Eu geralmente não, algumas pessoas drenam ele apertando para sair a água, mas não é necessário, somente enxugado. E depois acrescenta a mostarda também, vai bater até essa mistura ficar bem cremosa. Aí não vai demorar muito. Vai usando a espátula para poder limpar as paredes do processador. Bem simples. Geralmente a comida vegana eles usam muito tofu e também as castanhas de caju para fazer esses recheios de tortas, de quiche também. Então você já viu que já ficou bem incorporado, virou um creme, já podem ver a textura. Se quiser pode bater mais, a minha ficou um pouco mais rústica, mas você pode bater um pouco mais. E aí o brócolis que você deixou esfriando, você vai pegar um copo daquele brócolis que foi cozido e você vai acrescentar a massa e reservar o restante. Então aqui só um copo de brócolis cozido. Aí vai novamente, bate no processador. Até que tudo fica bem incorporado. Às vezes quando a gente está gravando o vídeo não observa bem as coisas. Eu podia ter batido mais ainda. Eu vendo aqui eu poderia ter batido mais. Como eu estou fazendo o voice over, eu não observei. Quem sabe na próxima. Agora eu deixei a massa na geladeira. Vou pegar essa massa e vou trabalhar essa massa para poder formar a base do quiche. Eu tenho uma forma de mais ou menos 15 centímetros, ela é pequena porque nesse caso eu usei o air fryer, então o air fryer não é muito grande para colocar uma forma maior, mas essa massa toda, se você não precisa cortar, ela dá para fazer uma quiche de mais ou menos 22 centímetros de diâmetro, uma forma desmontável com 22 centímetros de diâmetro. Então nesse caso para mim sobrou massa e também sobrou recheio, porque a minha forma pequena, a minha forma desmontável. A forma desmontável é aquela que você pode tirar o fundo dela. Mas se você não tiver, se tiver uma outra forma, de preferência redonda, pode ser usada também, ok? Aí eu tô emendando as partes que ficaram sem. Mas ela é uma massa boa de trabalhar. Eu imagino também se ela usar farinha de trigo normal, vai ser bem simples também. Ok? Na verdade, também eu não usei toda a manteiga. Acho que eu até coloquei um copo de manteiga. A receita pede 1,5 copo de manteiga, mais ou menos. Ai, eu tô com minha voz rouca hoje. Vamos lá. Eu tô emendando as partes, tampando. Depois disso, de você moldar a forma, a massa na forma,
você vai usar um garfo e furar o fundo dessa massa, porque nós vamos assar essa massa, ok? Depois que você furar o fundo, você vai colocar mais ou menos 10 minutos no forno para ela poder cozinhar primeiro, para não ficar molhado. Aí eu vou acrescentar agora o recheio de tofu, castanha e brócolis. Ok, outra coisa, parando aqui. Ok, me lembrando aqui, eu também incorporei o restante dos brócolis cozidos à massa, ao recheio, ok? Eu não mostrei aqui no vídeo, mas foi assim. Eu misturei, já coloquei parte do recheio aqui nessa quiche e eu guardei o restante da massa e o restante do recheio na geladeira para poder fazer depois. Aí eu vou assar essa torta por 45 minutos no forno, no air fryer a 160 graus Celsius. Pode ser no forno ou no air fryer, que funciona também. Aí depois de alguns minutos, você pode tirar. E não se esqueça de assinar o canal, ok? Pronto. Aí vocês vão me perdoar esse vídeo, porque eu esqueci de ligar a luz e essa foi a quiche que eu tirei do air fryer. Parece que tá queimado, mas nem está queimado, tá bem dourado, porque realmente o vídeo não faz jus à imagem. E ali tem um livro. Ficou bem parecido, vamos ver, agora eu vou desenformar. Me desculpe o vídeo, tá? Eu estou ainda aprendendo. Aí, ela tá bem firme, tirei, desenformei ela. E agora eu vou cortar um pedaço. Vocês vão perceber que eu coloquei os brócolis para enfeitar, mas eu sabia que ia queimar. Aí, na verdade, eles ficaram bem cozidos, bem assados. Aí não ficou tão queimado assim. Aí o resultado do meu vídeo, ela ficou muito gostosa. Ela ficou bem macia, ficou parecendo uma quiche mesmo. Você pode fazer uma quiche mais baixa também, uma forma maior, deixar ela um pouco baixa, da espessura que você quiser. Eu coloquei mais ou menos 45 minutos, aí dependendo você pode controlar. Que na verdade já tá tudo cozido, né? Tá tudo cozido. Ela ficou muito boa, ela não quebra. Eu achei interessante, ela não quebra. Ela ficou inteira. E aí, para lembrar também, com o restante da massa, o restante do recheio, eu fiz essas quiches, mini quiches, para o meu café da manhã, porque eu gostei tanto, elas ficaram tão boas, e eu guardei aquela massa por dois dias e fui fazendo ela, eu fiz alguns mini quiches para o café da manhã. Eu coloquei também um pouco olha meu café com leite, eu coloquei também um pouco de queijo vegano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários, qualquer pergunta pode fazer. Muito obrigada por assistir o canal e se lembrem de dar um like e seguir meu canal. É isso. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.